Bem-vindos a mais um vídeo da série Por que não vou me separar? Hoje nós vamos falar sobre duas realidades, duas necessidades, as necessidades dele e as necessidades dela. Já falamos aqui sobre conversa íntima, já falamos aqui sobre o sexo, já falamos aqui sobre afeto, e hoje o que eu quero tratar com você é sobre uma necessidade que a mulher tem. E essa necessidade geralmente é sobre um cuidado familiar. Quase sempre quando você vai conversar com alguém que está noiva, uma mulher que está noiva, o que ela espera do seu marido é que esse marido cuide bem dela, cuide bem da família, cuide bem dos filhos. Isso é uma necessidade que geralmente a mulher que é treinada para ser mãe desde pequenininha. Eu me lembro que as minhas irmãs ganhavam bonecas quando elas eram pequenas, eu ganhava carrinho, então a minha vontade era ter um carro quando eu crescesse e a vontade delas era ter filhos, era ter filhas, porque elas ganhavam bonecas, elas cuidavam das bonecas, elas davam mamar para a boneca fazia xixi, sei lá, tinha uns negócios assim. Então a mulher ela é treinada para ser família, para ser mãe, e desde o momento em que a mulher descobre a gravidez, ela já se sente mãe. Me lembro quando Suzane ficou grávida, foi muito interessante, porque eu só me senti pai depois que o Theo começou a me chamar de pai. E ela não, ela se sentiu mãe desde o dia em que ela fez o exame lá de farmácia e que ela descobriu que ela seria mãe. Então ela já se sentia mãe a partir do momento em que ela se viu grávida e a partir desse momento, então, para ela a família já estava crescida, não estava crescendo, mas já era uma realidade. E isso é uma necessidade da mulher. Homem, se você que está me ouvindo agora, você ainda não entendeu isso, se você tem filhos ou se você pretende ter filhos, você precisa deixar muito claro para sua esposa que a necessidade dela vai ser preenchida ou ela é preenchida a partir do momento em que você cuida bem dos seus filhos. Você precisa, juntamente com a sua esposa, desenvolver um tempo durante a semana para que vocês tenham um tempo de qualidade em família. Já falamos aqui sobre as 5 linguagens do amor e nas 5 linguagens do amor nós falamos sobre tempo de qualidade com a sua esposa. Um tempo em que você precisa desligar a televisão, desligar o celular, desligar até dos seus filhos para que você tenha esse tempo de qualidade só você e a sua esposa. Nesse momento, eu quero falar com você sobre o tempo de qualidade em família. Você precisa estipular uma noite ou 2 noites, algum tempo da sua semana, para que você tenha um tempo em família, em que você e a sua esposa, juntamente com seus filhos, tenham um tempo de brincadeiras, tenham um tempo de diversão, mas também tenham um tempo de ensino. Você e a sua esposa precisam estar muito conscientes daquilo que vocês vão ensinar para os seus filhos e vocês precisam estar muito conectados com aquilo que vocês vão ensinar. Todas as decisões em relação aos seus filhos, vocês precisam tomar em conjunto. Sabe por quê? Filhos são muito espertos. Vou contar um exemplo do que acontece aqui em casa. Pode ser que aconteça na sua casa também. Muitas vezes, o Theo vira para mim e diz: pai, posso ver televisão? E naquele momento eu entendo que não seja o melhor momento para ele assistir televisão. Seja porque está na hora de dormir, ou porque eu quero que ele brinque lá fora e ele gaste um pouco de energia andando de bicicleta, ou brincando de bola, ou com skate, seja lá com que eu queira que ele brinque. Imediatamente, quando eu digo não, ele disfarça e vai até a Suzane e ele faz a mesma pergunta para a Suzane para saber se ela vai dar a mesma resposta que eu. Na verdade, penso eu que ele está na torcida para que ela responda de forma diferente da forma que eu respondi. E vice-versa. Às vezes Suzane fala um não para ele e ele vem sorrateiramente perguntar para mim para saber qual é a minha opinião. Uma atitude que eu e Suzane adotamos é que quando ele chega para perguntar para um de nós dois, a gente devolve a pergunta para ele dizendo: o seu pai disse alguma coisa ou sua mãe disse alguma coisa? Por quê? Porque assim nós testamos para ver se ele está querendo uma outra resposta ou se ele está vindo primeiro perguntar para nós. Todas as decisões que você for tomar em relação aos seus filhos precisa ser uma decisão em comum acordo de vocês dois.
porque certamente seus filhos vão testar vocês. Seus filhos vão tentar ludibriar vocês. Seus filhos vão tentar enganar vocês, obter de um a resposta que não obteve do outro. Por isso vocês precisam estar muito conectados, muito centrados nas respostas que vocês vão dar, para que vocês não sejam pegos no contrapé, usando a gíria do futebol. Isso é muito importante para que vocês eduquem os filhos de vocês de uma maneira muito sábia e muito certeira. Marido, geralmente, porque nós temos muitas tarefas, porque às vezes nós trabalhamos demais, nós queremos deixar essa parte da educação dos filhos para a nossa esposa. Isso está errado. Nós seremos cobrados disso, mas não só seremos cobrados disso, como nós temos que ter a nossa marca, deixar a nossa marca nos nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles sejam cidadãos de bem e que eles sempre nos agradeçam pela educação que nós demos a eles. Não só às mães, mas também a nós, os pais, que precisam estar muito perto dessa educação, ajudando assim o nosso cônjuge a fazer o melhor possível para que os nossos filhos amadureçam, cresçam e sejam de fato cidadãos de bem quando eles crescerem. Ainda falando sobre os nossos filhos, nós estamos cada vez mais tendendo a ter refeições com a televisão ligada, não é verdade? É um grande atrativo hoje que podem chamar você para essa hora da refeição, mas eu queria fazer uma proposta para você. Eu queria que você substituísse a televisão de volta pela mesa. Porque na mesa é lugar onde nós fazemos refeições juntos, nós oramos juntos, nós conversamos, nós rimos. Aqui em casa a gente tem brincado por causa das Olimpíadas, nós temos brincado sobre medalha, aquele que acaba primeiro ganha medalha de ouro, medalha de prata, quem fica em segundo lugar. Então nós temos feito do nosso momento de refeição um momento de brincadeira, um momento que nós ensinamos princípios ao Theo, e isso tem sido um momento muito gostoso. E eu proponho a você que você substitua a televisão de volta pela mesa para que vocês tenham esse tempo em família, que vocês se reúnam em família, que vocês tenham uma noite de brincadeiras em família, uma noite por semana que vocês reservem para que vocês fiquem juntos, para que vocês se divirtam juntos, para que vocês façam alguma coisa que fique marcado na cabeça dos seus filhos nesse tempo precioso em família. Em segundo lugar, eu queria falar para você sobre as necessidades que o homem tem, e essa necessidade, mulher, chama-se atração física. Sim, muitos casamentos, eu arriscaria dizer todos, mas muitos casamentos, o homem é motivado a casar com você, mulher, por causa da atração física. E em muitos casos, homens e mulheres, depois que se casam, relaxam um pouco na maneira que se vestem, na maneira em que cuidam do corpo, e isso é algo que tem tornado os casais desinteressados um pelo outro, simplesmente porque não são da forma em que eram quando se casaram. Possivelmente, eu diria para você, você deve ter casado alguns quilos a menos do que você está hoje, não é verdade? Sim, eu entendo. O metabolismo muda, a alimentação muda, a correria do dia a dia muda. Quantos de nós malhávamos antes de casar e depois que casamos não tivemos mais tempo para isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa colocar isso como prioridade no nosso casamento, na nossa vida, principalmente porque para nós homens a atração física é algo primordial. Assim, mulher, como para você o afeto, o carinho, a conversa é muito importante, para nós homens, sim, a atração física. É muito injusto quando a gente compara a secretária do trabalho, que os homens geralmente só veem arrumadas, com cabelo penteado, cheirosa, e chega em casa, mulher, você tá com uma camisa esquisita, você tá com uma roupa desleixada, você tá com o cabelo desgrenhado, você tá com, sei lá, babyliss na cabeça, e isso é muito injusto. Por quê? Porque a comparação, ela vai se tornar inevitável. Óbvio, eu não estou dizendo, mulher, que você precisa estar de batom, de salto alto, de roupa chique, todas as vezes que o seu marido chegar em casa. Mas sim, você precisa estar arrumada, você precisa cuidar do seu corpo. Se você quer comer mais, e eu
estou numa fase agora de dieta, uma fase que eu preciso controlar a minha alimentação, tem sido difícil para mim, mas se você entende que você quer comer mais e que você precisa comer mais, então você precisa arrumar tempo para você malhar mais, para você andar de bicicleta, para você caminhar, para você fazer algum tipo de exercício. O que não dá é para a gente ganhar 10, 15, 20, 30 quilos depois que a gente se casa e a gente continuar ganhando peso e a coisa, entende? Degringolar dessa maneira. Nós precisamos cuidar da nossa aparência física. Nós precisamos cuidar, homem, você precisa cuidar da sua higiene pessoal. Óbvio, você mulher também, mas geralmente os homens são um pouquinho mais desleixados. Homens, vocês precisam entender que o cheiro é algo que atrai a mulher. O cheiro é algo que envolve a mulher. E se você chega suado, todo fedorento, não vai acontecer. Eu já disse uma vez aqui num dos nossos vídeos, onde há fedor, não há amor. Se você tem o seu hálito ruim, você precisa procurar um dentista. Eu preciso falar essas coisas, porque isso é algo que afasta as pessoas no seu casamento. Se você tem percebido que todas as vezes que você conversa com o seu cônjuge não te encara de frente, possivelmente é porque o cheiro da sua boca não está legal. Então você precisa buscar um dentista, você precisa procurar cuidar dos seus dentes, cuidar do seu hálito, escovar os seus dentes, passar fio dental, cuidar para que tudo em você seja agradável. Eu entendo que hoje o vídeo está sendo um pouco mais duro, talvez, mas isso faz parte para que eu e você tenhamos um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento em que o nosso cônjuge seja apaixonado por nós. Então você precisa se cuidar do seu peso, cuidar da sua aparência, cuidar do seu cabelo. Uma coisa muito bacana é que, homens, se a sua mulher diz que não gosta daquela camisa que você usa, por mais que você seja apaixonado por aquela camisa, dá um jeito de se livrar dela. Não é legal, não é bacana. A sua mulher não está gostando. Da mesma forma, mulher, se o seu marido está dizendo que aquela calça, que aquela camisa, que aquela saia, que aquela roupa que você tanto ama não é legal para ele, deixa eu dizer uma coisa para você. Abra mão por amor a ele. Porque se eu não me vestir para minha mulher, se a minha mulher não se vestir para mim, ela vai acabar, eu vou acabar me vestindo para outra pessoa. Então, para que isso não aconteça no meu e no seu casamento, cuide da sua aparência física, cuide do seu peso, cuide da sua higiene pessoal, para que o seu cônjuge, para que a sua mulher, para que o seu marido seja completamente apaixonado e atraído por você. Eu sei que os dois tópicos de hoje não tinham nada a ver uma coisa com a outra, mas nós guardamos essa necessidade do homem e necessidade da mulher, para que vocês reflitam, para que vocês invistam nisso e para que vocês façam aquilo que o seu cônjuge seja totalmente atraído por você. Que Deus abençoe você, que o seu casamento seja abençoado com esses vídeos. Se liga, está acabando essa primeira fase da série Por que não vou me separar? Então, se você perdeu algum vídeo, você pode acessar os outros vídeos dessa série. Inscreva-se no nosso canal para que você fique por dentro daquilo que está acontecendo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você ama, compartilha com quem você gostaria que assistisse esse vídeo. E se você quiser levar a pastor Elton e Suzane na sua igreja para falar aos casais no seminário chamado Por que não vou me separar, faça contato conosco. E obrigado mais uma vez, você que tem estado conosco. Deus abençoe você, uma boa semana. Valeu!